gente vai começar lá no livro de Mateus. Vamos lá dar uma olhadinha lá. Presta bem atenção. Ontem eu estava conversando com uma pessoa no WhatsApp e estava dando uns conselhos à pessoa, né? Que muitas das vezes, pessoal, a gente quer vencer, né? Com Jesus, claro que a gente quer vencer, ser abençoado, mas às vezes a gente não entende a trajetória para você chegar até ali, entendeu? Às vezes, quando nós, assim que a gente vem para a igreja, a gente tem uma ilusão que a gente vai para a igreja, agora eu aceitei Jesus, meus problemas todos estão resolvidos, eu não vou ter mais problema, não vou passar nada, tudo Ele vai resolver para mim. Irmãos, preste atenção, nós temos vitórias, mas nós temos que lutar. Nós temos que buscar a Deus, nós temos que se fortalecer na palavra de Deus, como está escrito lá no Efésios 6, né? Ele já está falando ali, revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas, as astutas e ciladas do diabo. E ele está dizendo, fortalecei-vos aonde? No Senhor e na força do seu poder. Você, em primeiro lugar, você tem que ter vontade, desejo de vir para a igreja, de aprender com Jesus, você vencer. Se você não se fortalecer com isso aqui, você não vence. E às vezes a pessoa, presta bem atenção, a pessoa pensa que se fortalecer na palavra, pastora, lá em casa, eu ouço o pastor Zezinho, pastor Getúlio, pastor Juliette, pastor do Marcos Soqueira, eu estou cheia da palavra. Não, às vezes você está fazendo mil shakes na tua mente, você está misturando tudo, você fica confuso no meio do caminho, não sabe para onde ir, porque um diz que Jesus já levou as doenças, o outro diz que as doenças, Jesus deixou as doenças que é para provar. Não sei que pai ruim é esse, você botaria uma doença no seu filho para provar se ele te ama ou não? Eu não botaria no meu, mas eles dizem que Deus bota a doença para provar. Aí outros dizem que a doença não foi feita para botar no poste, quer dizer, cada um fala uma coisa diferente, e você não sabe mais no que acreditar. Você está entendendo? Uns falam que Deus, Ele aprova-se o divórcio, você não está bem, você vai lá, separa e pronto. Outros dizem que você não pode se divorciar, então você não sabe para onde ir. Eu vou ali, vou passar ali vamos botar assim, estou indo aí para algum lugar, vou passar no sinal. Aí vamos supor que o sinal ficasse lá metade vermelha, metade verde. O que eu vou fazer da vida? Eu vou ou paro? Dois sinais de uma vez só, não sei para onde eu vou, gente. Eu não sei se é para ir ou se é para ficar parada. Você está entendendo? Então, a gente tem que ter uma coisa sólida, certa, firme. Você tem que buscar um lugar onde pregue o evangelho. Igreja, pessoal, não é aparência, não, mas aquela ali é de luz. Se ela for a igreja mais luxuosa do mundo, se ela não tiver palavra, ela não tem Jesus ali. Porque Jesus é o quê? Jesus é verbo, Jesus é palavra. Você está entendendo? Jesus e a palavra é a mesma pessoa. Isso está escrito lá no livro de João. Primeiro epístola, não, Evangelho de João, capítulo 1. No princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele é a palavra de Deus. Então a igreja, ela pode ser a mais linda, mais luxuosa de 3, 4 andares, mas se ela não tiver a palavra de Deus, ela não tem Jesus ali. E o que faz a sua vida mudar não é a aparência da igreja, a aparência do pastor, não é nada disso. É a palavra. Você vê que Jesus, quando ele andou aqui na terra, eu vou te falar um negócio, a gente hoje em dia, desse século, né? A gente, vou usar um termo que se fala aí do mundo, a gente nesse século até que a gente está amostradinha, gente, porque naquela época os discípulos andavam, era com os pés cheios de calo, de sandália de dedo, de Jesus também, eles não tinham luxo não, gente.
A Bíblia diz que ele era experimentado nos trabalhos, não tinha formosura, entendeu? Não tinha aparência nem formosura, não havia nada nele que desejasse ele. Não olhasse Jesus e disse, você é pé de chinelo. Mas ele carregava, porque ele era o verbo, né? Ele carregava em si uma glória eterna, poder, ele era o próprio verbo, a própria palavra. Onde ele passava tinha cura, tinha milagre, tinha transformação, tinha conversão. Porque você já reparou que muitas pessoas falam, onde Jesus passava tinha milagre, mas a pessoa não fala que tinha conversão a pessoa pula. Porque a gente também, para viver grandes milagres, a gente tem que viver grandes transformações em nós mesmos. Você tem que estar disposto a obedecer Jesus, a querer mudar, a querer abrir mão do pecado, de certas coisas que não é de Deus para a sua vida. Você está entendendo? É isso, a gente tem que ver isso também. Aí eu estava explicando uma pessoa ontem, o quê? Hoje eu estou aqui, eu sou uma pastora, mas não foi uma trajetória da noite para o dia, não, gente. E outra coisa, o ouro, ele é provado no fogo. Você está entendendo? Hoje eu estou aqui, eu passei muita luta para me estar aqui. Porque às vezes nós passamos por testes, sabia? Por provas. Deus quer saber quem é você. Quem é você? Você ama Deus de verdade? Por que eu estou andando com Jesus? Porque eu amo Ele ou porque eu estou precisando de algumas coisas na minha vida? Se eu não tivesse nada como Jó, eu amaria Deus? Se eu tivesse preso numa cadeia lá, que nem o Pedro, que nem o Paulo e Silas, com fezes caindo lá na cabeça deles lá, preso nos troncos lá, meia-noite cantando, adorando a Deus e louvando e orando, eu amaria Deus ali naquela situação? Amaria Deus sendo desprezado, como o apóstolo Paulo foi, no começo que ele se converteu, ninguém acreditou que ele tinha mudado? Às vezes acontece isso, você se converte, nem parente teu nem quer mais saber de você. Você fica lá sozinho, você, meu Deus, agora eu aceitei Jesus, mas que eu esqueceram de mim. Já viu aquele filme? Esqueceram de mim. Entendeu? Será que você amaria Deus, você sozinho, você passando por uma dificuldade? Será que você amaria Deus, você com fome? Como eu, uma vez, eu estava orando a Deus, eu era obreira. Eu cheguei, estava fazendo visita, fazendo a obra de Deus, tirei minha roupinha, falei, bom, agora eu vou entregar meu jejum. Quando eu cheguei na geladeira, só tinha água, não tinha nada para comer. Agora então eu vou beber um copinho de água e vou orar. Aí, o que aconteceu? Eu bebi um copinho de água, já que quando o teu estômago está vazio, que você toma um copo com água, chega a doer seu estômago? Aí eu fui orar, irmão, eu nunca mais me esqueço disso, eu orando a Deus, falando em língua, aquela coisa toda, eu não sei qual que eu ouvia mais, se era eu falando em língua ou se era meu estômago roncando. Quando Deus de Deus, meu estômago roncando, não tinha nada. Pastora, mas como é que pode, se a senhora era uma mulher de Deus, a senhora estava passando uma situação dessa? Como é que pode o Paulo e Silas era de Deus e estava lá naquele tronco lá que as fezes caíram na cabeça dele? Como é que pode o Daniel era de Deus, estava lá passou a noite toda numa cova cheia de leões? Como é que pode Sadraque, Mesaque e Abidnego era de Deus, foram parar lá dentro de uma fornalha? Porque às vezes você passa por teste. Lê lá o Deuteronômio 28 que você vai entender isso. 28 não, Deuteronômio 8. Às vezes Deus permite, não é Ele que vai fazer você passar, não, Ele permite que você passe certas coisas, porque Ele quer saber quem está dentro do seu coração. Se você ama Ele de verdade, ou se você está buscando Ele por outras coisas. E se Ele não der o que você quer, você vai meter o pé e vai abandonar Ele. É isso que Ele quer. Você quer amor mesmo? É isso que a gente vai fazer aqui. Jesus chamou a atenção de algumas pessoas que não estavam tendo aquele interesse de buscar Ele.
Então, pessoal, quando você busca Deus, preste bem atenção nisso. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você busca Deus de todo o seu coração, Deus vai suprir as suas necessidades. Ele sabe o que você precisa. E a Bíblia diz que Ele é galardoador dos que o buscam. Se você buscar Ele, Ele vai galardoar você. Com certeza Ele vai fazer isso. Só que você tem que ter interesse nele. Você está entendendo? Você tem que ter interesse nele. Senhor, eu quero te conhecer melhor. Abre o teu coração, usa lá o pastor, pastora. Eu quero entender a sua palavra. Você tem que se interessar nele. Aí sim ele vai começar a fazer outras coisas na sua vida. Mas enquanto eu tiver um exemplo assim, eu estou mais buscando Jesus, mas o meu foco não é muito Jesus, é o que eu estou precisando. Então não é ele, você está entendendo? É o que ele pode fazer por mim, é diferente. Você tem que focar nele, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Por isso que eu estou falando. Se eu fosse buscar Jesus só por causa das coisas que eu precisava, eu não estaria mais com Jesus. Porque eu já tive momentos de alegria, tive um momento de tristeza, já tive um momento de festa, um momento de luto, tudo com Jesus. Já tive fartura, eu queria sair ali, sentar e comer o que eu queria. Já tive um momento que eu estava com Jesus com fome, não tinha nada. Igual o apóstolo Paulo disse, né? Que o que poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus? Nem a fome, nem a espada, nem a perseguição, nada poderá nos separar. Você está entendendo? Então, se eu tivesse com Jesus só por causa do que ele podia me dar, eu já teria abandonado Jesus. Teve uma época que Jesus não me dava nada, as portas tudo fechadas. De vez de dar certo, o negócio estava tudo errado. Eu falei, meu Deus, eu não estou buscando a Deus, a coisa está piorando mais. Mas por que estava acontecendo isso? Jesus queria saber quem sou eu. Vamos ver quem é ela. Vou fechar as portas todinha. Agora eu quero ver. O que ela vai fazer? Se vai me abandonar, vai voltar para o mundo? Se vai aceitar uma coisinha errada porque está precisando? Ou se ela vai ser fiel a mim ou não? É um teste. Aí você é fiel a Deus, você sai dali, você é honrado, como Daniel. Daniel foi provado lá naquela prova. Vamos ver se ele é fiel mesmo. Se ele vai me negar, se não vai me negar. Não, ele não negou. Ele foi lá fazer a oração dele. Mas quando ele saiu dali, ele foi honrado. Deus usou lá o rei lá para colocar ele no cargo superior. Ele reinou lá, o nome de Deus foi glorificado. A mesma coisa foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Não foi uma prova que eles passaram. Vamos ver se ele me ama, se eles vão me negar, se não vão me negar. Mas quando ele saiu de lá, o rei exaltou eles, botou eles lá como superior lá, e o nome do Senhor foi glorificado sobre toda aquela terra. Você entendeu? Então Deus que às vezes quer saber quem somos nós, se realmente nós amamos a Deus, se realmente nós estamos dispostos, às vezes, a largar, negar a sua vontade para fazer a dele. Porque nem sempre a vontade de Deus é a nossa, sabia? Tem coisas que a gente quer incluir Deus nos nossos planos, mas os nossos planos não estão incluídos nos dele. Você está entendendo? Não é nada disso que ele queria. Eu que arrumei um plano meu e agora eu quero que Deus realize o que eu queria, toda a minha vontade. Entendeu? E Deus olha, não era assim, não é isso que eu sonhei para você. Eu já tinha um plano aqui para você fazer a minha vontade. Entendeu? E às vezes, muitas das vezes, nós não abrimos mão. Não abrimos mão do velho para Deus fazer o novo. Não abrimos mão de certas manias, certos hábitos para Deus operar coisa grande em nós e através de nós. E através de nós, porque, gente, se você é uma pessoa que você abre mão, você se rende a Deus, você vai ser uma pessoa que vai carregar a glória de Deus. E você carregando a glória de Deus, isso vai, como o pastor Mota fala lá, isso vai espingar na sua família toda.
Você está entendendo? É impossível sua família não se converter, porque você já carrega Jesus, você é um exemplo. Eles podem não ir hoje, não ir amanhã, mas depois eles vão falar, não, eu tenho que ir para esse lado. Entendeu? Mas tem que ser, a obra tem que começar em nós. Assim, não, assim não, Senhor, eu quero fino. Entendeu? Aí ele vai lá, desmonta, você vai fazendo de novo. Não, assim está muito fino, não quero desse jeito. Então você quer ensinar a Deus como agir na sua vida. Não, irmão, nós temos que entrar no propósito de Deus, entender a vontade. A vontade de Deus com Adão e Eva era bom. Botou ele num lugar, ele botaram ele num lugar bom. Você ligou a internet, né? O daqui está caindo, já ia pedir você, né? Não, só esse fruto aqui. Preste bem atenção, pois eles quiseram comer justamente o que não podiam. O plano de Deus não estava, não era que eles comessem aquele fruto e morressem. Mas eles preferiram mais a vontade deles do que a de Deus. Então, na hora que a Eva pegou aquele fruto, que era agradável aos olhos, na mente dela, que ela comeu, na hora deve ter sido uma delícia, gente. Tu não ouve falar, que nojo, comi, me arrependi, não. Às vezes ela comeu até metade do fruto da árvore. Dá outra aí que está muito bom. Entendeu? Tá docinha, então. Até porque para ela ter oferecido o Adão também comeu, porque o negócio era bem atrativo. Na hora foi uma delícia, irmão. Estava nada ruim, só o ruim veio depois. Pastor, o que significa isso? Gente, o pecado na hora, ele não é ruim, não. Às vezes ele é atrativo na hora. E você mente com fulano que você vai se dar bem, ele vai te dar isso, vai te dar aquilo, mas a mentira não é de Deus. Depois aquilo ali vai ter um preço. O diabo entra na sua vida, ele vai querer atacar a sua saúde, ele vai querer atacar seu casamento, ele vai querer atacar a sua família, porque você abriu uma porta. Você mentiu, e a mentira não é de Deus. A Bíblia já fala bem clara. O diabo, ele é o pai da mentira. Quando nós proferimos mentira, falamos do que é propriamente dele, porque ele é mentiroso, é o pai da mentira. Você entendeu? Então, na hora, parece até que a gente está elevando uma enorme vantagem, mas depois começa a vir os prejuízos. Entendeu? Por isso que é bom a gente aceitar a vontade de Deus. E ontem à noite eu cheguei, a gente ia indo lá no casamento da minha irmã Érica, lá no Pastor Mota, e eu estava orando de noite, já era até de madrugada, e Deus falou no meu coração, nem sempre nós recebemos um sim do Senhor. Você viu essa mensagem que eu botei lá? Às vezes a resposta de Deus não é um sim, é um não. Ah, mas por quê, pastor? Deus é tão bonzinho, porque Deus só vai dizer sim para aquilo que é para o seu bem. Aquilo que ele vê que lá na frente vai te destruir, ele vai dizer não. Porque ele sabe, ele tem presciência. Aquilo que você não vê lá na frente, ele está vendo. A questão é, será que eu estou preparado ou preparado para receber o não do Senhor? Para aceitar, esperar o que Ele está fazendo para mim, o que Ele está preparando para mim? Você está entendendo? Sim ou não? Porque muitas das vezes a gente não entende, a vontade de Deus é boa, mas às vezes a gente não entende ela. Bom dia, Enzo. Paz. Entendeu, pessoal? Sim ou não? O Saul, a vontade de Deus era boa para Saul. Deus levantou Saul como rei, respeitado, o homem era respeitado lá sobre todo o povo. E Deus deu uma ordem a Saul, e ele, de vez de fazer o que Deus falou, ele foi querer fazer a vontade dele. E a vontade dele deu ruim. Então a gente tem que ter cuidado com as nossas vontades. Nem tudo que te dá vontade de fazer, você tem que fazer. Você tem que ver se aquilo é de Deus. Se Deus está te direcionando para aquilo ali. Nem tudo que dá vontade de fazer, nós devemos fazer. Nós devemos agir de acordo com a palavra.
A Eva sentiu vontade de comer o fruto. Ela deu. Ela não agiu pela palavra, ela agiu pelo desejo dela, pela vontade dela. Está lá no livro de Eclesiastes, de Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribe, que é se apoiar no seu próprio entendimento, que é aquilo que você acha que está certo, ou você acha que é de Deus, mas não é. Quanto mais distante de Deus, quanto mais distante nós ficamos do Senhor, gente, guarda isso aí, que isso é um segredo muito forte de Deus para a sua vida. Jesus, ele disse lá no livro de João 8, não vamos lá não, só estou explicando, João 8, versículo 12. Ele disse assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Deixa eu te explicar uma coisa. Você já tentou andar ou fazer alguma coisa no escuro mesmo, sem luz nenhuma? Foi fácil? Você conseguiu? No escuro. No escuro, gente, fica difícil você conseguir enxergar. Às vezes você vai andar no escuro, você não sabe se tem um móvel na tua frente, se tem um cabo de vidro, se tem uma cobra ali, quando você passar ela vai te morder, você não está vendo nada disso, você não está vendo perigo, não está vendo nada. Também se tiver uma benção ali, uma caixa de bombom na sua frente, também você não vai ver. Você não está enxergando. Se tiver uma nota de 100, também tu vai pisar em cima dela e vai embora, porque você não está vendo. Tu não enxerga nem as bênçãos, nem os perigos, sem a luz. Você precisa da luz. Agora, não existe uma luz que é espiritual, deixa eu te explicar. Quanto mais você se consagra, você precisa se consagrar. O que é se consagrar? Você precisa ter um tempo orando com Deus. Não é aquela coisa, uma coisa superficial, tem que parar com isso. Você tem que ter um tempo para Deus. Mas não é só para você pedir, Deus, os meus propósitos, não é isso não. Deus, abre meus olhos espirituais, abre o entendimento do meu coração, me ajuda a enxergar no mundo espiritual aquilo que eu não estou enxergando. Me ajuda a enxergar a sua vontade. O seu propósito para a minha vida, ou onde eu estou errando, onde eu posso melhorar, como eu posso melhorar com o Senhor. Sabe, tem horas, pessoal, que nós se sentimos sozinhos no meio da multidão, sabia? Às vezes você fica assim, poxa, não, estou meio sozinho, parece que as pessoas se afastou um pouco de mim. Não. Tem hora que Deus afasta um pouquinho as pessoas de você, porque Ele quer um momento a sós com você. Ele quer que você entre no teu quarto, num lugar qualquer, e busca Ele, só vocês dois. E ali você vai buscar intimidade com Deus. Por quê? Quando você se aproxima da palavra e você se consagra, às vezes você faz um jejum, e às vezes você está orando lá também, mas você está na carne, então você não vai entender nada do Espírito. Você tem que quebrar a tua carne, crucificar a tua carne. Ela não deixa você entender as coisas do Espírito. A verdade é essa. Mas você tira um momentozinho para fazer um jejum, se consagrar, conversar com Deus. Quanto mais você se aproximar, presta bem atenção, da luz, mais você enxerga melhor. Você está entendendo? Que às vezes tem coisas que você não está nas trevas, você está na luz. Mas a luz ainda está um pouco fraquinha. Quer ver um exemplo? Botar a linha na agulha. Aí você está tentando botar lá, a luz está acesa, mas não está chegando direito. Meu Deus, está meio escuro. Getúlio, pega a lanterna aí. Aí bota a lanterna em cima do buraquinho da agulha. Aí agora é fácil. Você está entendendo? O local estava claro, mas não estava claro o suficiente para você fazer aquilo ali. Então, às vezes, você já está na luz, mas não ainda o suficiente. Tem coisas que você enxerga, mas tem coisas que você ainda não está enxergando.
Deus quer te ensinar coisas maiores, você está muito distante ainda. É como se fosse aquela luzinha fraca. Não tem um carro quando tem um farol baixo, farol alto? Então, tem horas que a pessoa está no farol baixo. Tem certas estradas, lugares que você vai, que você tem que ter um farol alto. Se você não tiver um farol, você não vai chegar nada. É aquela rua, tem essas ruas que tem iluminação pública. Essas ruas você pode andar com o farol baixo de noite, mas vai numa rua que não tem essa iluminação, que é um breu mesmo. Seu farolzinho não vai dar com nada. Os caras estão atropelando o gambá, não é nada, nem viu o gambá. Entendeu? Então, tem coisas que você precisa enxergar melhor. Mas, para isso, preste atenção, quanto mais perto você for da luz, mais você vai enxergar claramente, sim ou não? Tem coisa que a letrinha é tão pequenininha, você não enxerga direito, tá claro, não está enxergando aí. Getúlio, pega o celular, você vai lá, sim, é quarta-feira, você entendeu? Entendeu? Precisava de mais luz. Tem coisas que a gente já entendemos até aqui o básico, mas tem coisa mais profunda de Deus que precisa de mais luz. Meu Deus, como é que eu faço isso? Consagra. Você já ouviu a palavra, não ouviu? Tira um tempo de consagração. Tempo com Deus. Conversa com Deus, Senhor. Isso é a luz do mundo. Eu quero que a minha visão espiritual se abra. Só quando você pedir isso a Deus, esteja preparado. Não se assuste, não. Não se assuste. Eu já viu quando você não está enxergando direito, aí você vê lá, vamos supor assim, quem já limpou o rosto com leite de rosa? Você vai lá, lava seu rosto, meu rosto está limpinho, glória a Deus. Aí você passa o algodão, ainda tinha tudo isso, entendeu? Meu Deus, mas eu lavei com sabonete da Natura. O rosto está muda. Você olha assim, até se assusta, não é possível isso aí no meu rosto. Sabe o que? Limpou mais profundamente. Então, quanto mais você se aproximar da luz e pedir a Deus, você não se assusta, porque você vai enxergar coisas que os outros não enxergam direito. Fala, meu Deus, sempre teve ali um cisco no olho de Getúlio, eu nunca vi esse cisco, nem ele, agora que eu estou vendo. Aí o que você vai fazer? Eu vou orar. Vou orar para Deus e libertando as pessoas, porque às vezes Deus te mostra coisas, não é para você ir lá falar, discutir, debater, querer ensinar a pessoa. Eu já ensinei isso aqui, pessoal. Um profeta não é reconhecido na própria pátria. Até quando você faz isso, você está atrapalhando a conversão da pessoa e você está entrando no pecado. Porque tudo que eu desobedeço a palavra é um pecado. Então Deus às vezes está falando que não é para você falar, para você orar. Aí você vai lá e fala. Como no 1 Pedro, acho que é 1 Pedro, está escrito lá que, estou falando de mulher, mas em geral, que as mulheres sejam submissas ao Senhor, o seu esposo, né, como o Senhor, a fim de que eles sejam ganhos, aqueles que não obedecem a palavra, sejam ganhos sem palavras. Mas a pessoa não aprende, a pessoa vai lá, quer ensinar, igual o Carlos pregou aqui, a pessoa não vai conseguir. Sabe o resultado disso? 20 anos o cara não se converte. Daqui a pouco você vai ficar chateado com a igreja, achando que a culpa é do pastor, que a culpa é de Deus, mas não é. Você não está conseguindo dominar a sua boca. Pastor, o que eu faço? Oração e jejum, porque o fruto do Espírito Santo é domínio próprio. Você consegue ver o negócio se calar, isso é o fruto do Espírito Santo. Se você não está conseguindo se calar, é porque a sua carne está falando mais alto. Tudo que você vê, você fala. Tudo que você vê, você quer repreender, você quer ensinar, você quer... Isso é, gente, tudo que eu estou te falando, isso é carne, tá? Você não está andando no Espírito quando você faz isso, não. A pessoa de Espírito, andando no Espírito, ela é sábia. Sabe o que a pessoa sabe? Ora, observa, olha direitinho, agora eu vou orar. Vou orar, ficar um jejum, expulsar esse demônio. Isso é sabedoria. Você olha e quer, Getúlio, quer.
E é porque Deus falou, que a pastora falou, que o pastor falou, irmão, não adianta isso. Você está perdendo tempo, a pessoa não vai se converter. É uma pessoa que anda no espírito, ela entende que a luta dela não é carne nem sangue. Não adianta você bater boca, não, você está atrapalhando a libertação da pessoa. Porque aquilo é um espírito que está na pessoa. É um espírito. Você está entendendo? Você tem que ver. E você tem que ver porque tem coisas que vai mudar, tem coisas que nunca mudam. Pastor, como assim? Deixa eu explicar uma coisa. Tem uma mulher, ela não está aqui não, que ela estava sozinha. Ela estava sozinha. E aí ela entrou num relacionamento, ela chegou aqui, não, pastora, não sei o que. Gente, eu nunca vi o cara, nunca vi o rapaz, o homem que ela estava lá. Não é um rapaz, é um senhor já. Ela também não é tão novinha. E ela chegou perto de mim, não, pastora, que não sei o que, que eu estou morando lá com o Getúlio. Getúlio eu gosto de dizer, o nome do cara eu não vou falar, né? Está dando um exemplo, ela botar de Getúlio, que Getúlio mesmo. Aí, o que acontece? Eu falei para essa irmã, irmã, porque Deus dá visão espiritual aos pastores e às pastoras, mas às vezes a gente não quer abrir mão, é isso que eu estou falando. Eu falei para ela, irmã, eu não conheço esse moço, mas esse relacionamento não é para você. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo. Eu falei, pois é, mas o seu sofrimento só vai acabar a hora que você acabar com esse relacionamento. Isso não é de Deus para a sua vida. Pastor, mas todo relacionamento não é de Deus? Não, do Sansão não era. A Dalila era para destruir a vida do Sansão. Entendeu? A Dalila, ela veio enviada pelos inimigos para destruir o Sansão. E o Sansão cego, porque a pessoa quando está apaixonada, ela fica cega, sabia? Outro dia teve uma mulher que me pediu oração pela filha. Não, pastor, mas ninguém pode falar nada. Eu já expliquei, eu falei, irmã, mas não vai adiantar nem você nem ninguém falar nada. E a pessoa, quando ela está apaixonada, só quem presta é aquela pessoa. Se alguém falar daquela pessoa, ela fica até com raiva. É sério, a pessoa fica com raiva, ela não gosta não. Porque ela está apaixonada. E paixão não tem nada a ver com amor, tá? Paixão é séries de tormento, agitação da alma. Gente, amor é uma coisa totalmente diferente. O verdadeiro amor é incondicional. O amor não é palavra nem cama. Amor é atitude. O amor, a pessoa tira a roupa do corpo para te dar. O amor, se a pessoa tiver, você e ela tiver ali, não tiver o que comer, ela vai deixar de comer para te dar. Quem ama, cuida. Quem ama não quer o outro, o mal do outro. Quem ama, faz o bem, quem ama, cuida. O meu esposo não está mais aqui. Não é porque ele não está aqui que eu estou falando bem dele, não, mas sujeito o homem. Tirou da casa dos meus pais, mas cuidou de mim, cuidou dos meus filhos, é um trabalhador. Deixava de comer para me dar. Natal e Ano Novo, vestia todo mundo. Às vezes ele ficava com a bermudinha dele já usada. Ele ficava por último. Se der, eu comprar um bico. Se não der, mas vocês vai estar todo mundo. Vestia a família, a alegria dele, ver todo mundo arrumadinho. Vamos fazer a ceiazinha de Natal. Ia lá, corria atrás, fazia a ceiazinha de Natal. Às vezes não dava para comprar um tênis para ele, mas ele, sujeito homem. Amar é atitude. Hã? Em vez em quando, amor, vai lá no salão fazer esse cabelinho. Hã? Eu queria trabalhar fora, ele não deixava. Eu que vou cuidar de você. Não, vai ficar aí estourando as mãos cheia de carro, toda arrebentada. Você está entendendo? Então, funciona desse jeito. O amor não é palavras, amor é atitude. Quando você ama, você cuida. O amor não trata mal, o amor não se porta com indecência. Tem homens que não respeitam a mulher. Lá na hora da intimidade, lá puxa cabelo, dá tapa na cara. Isso não é amor, mulher. A pessoa não está nem te respeitando, está tratando você como um objeto.
E você tem que se valorizar. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você não foi achado no lixo, você foi comprado por um alto preço. Você custou um preço de sangue. Você não foi achado na lata do lixo. Tem homem que não respeitinho da mulher, na frente de todo mundo dá tapa na bunda. Ei, irmão, irmão, isso não é amor não, irmão. Está amarrado no nome de Jesus, a pessoa nem respeita você. E essa mulher, eu falei para ela, irmã, presta atenção no que eu falei para ela, esse relacionamento isso não é de Deus para você não. Você só vai ser abençoado, só vai crescer a hora que você acabar com esse relacionamento. Ah tá, pastor, aí foi. Aí a pessoa apaixonada não escuta não, continuou. Daqui a pouco ela chegou para o pastor, você não sabe o que ele teve coragem de fazer, o que? Ele me bateu, rasgou meu documento, rasgou roupa, ele me deixa sem coisa dentro de casa para comer, tem que ficar pedindo um. Falei, irmão, presta bem atenção, isso que ele fez é só o começo. Eu não estou amaldiçoando, gente, o pastor sabe a javeira na frente. Escuta o que eu estou te falando, se a senhora permanecer nesse relacionamento, ele ainda vai fazer coisa pior da senhora. Isso é, se uma hora dessa qualquer, Deus me livre guarda e não querer matar a senhora e meter o pé, porque tem homem que faz isso. Cara manifestado, irmão, não é ele, é um espírito. Eu nunca vi o homem, mas já sei o que é, Deus mostra. Ela entrou no ouvido e saiu pelo outro. Irmão, cada vez que ela chegava aqui, uma vez ela chegou com o pé todo rebentado, desse tamanho, que ele tacou não sei o que no pé dela. Aí oramos e tal, o pé voltou para o normal, aí ela foi embora. Depois ela voltou aqui com o olho roxo. O dente aqui da frente quebrado aqui, pastor, o que ele fez? Eu falei, não, mas eu te avisei. Se a senhora não sair fora desse relacionamento, é sofrimento, isso não é de Deus para você. O olho melhorou, ficou bonzinho. Aí depois ela chegou lá em casa com o braço engessado. Ele deu uma madeirada no braço dela, quebrou o braço, fraturou o braço. Aqui, pastor, tá. Por fim, a gente não faz mais nada. Tá, já sei, é para orar pelo braço, pela perna, pelo umbigo, pela cabeça. Não adianta, você não está orando, porque falar para ela sair fora não adianta mais. Já sei, mas quer que eu ore pelo braço? É, porque ele me deu uma madeirada, não sei o que, eu vou dar. Tem gente que não escuta, pastor. Aí tá, daqui a pouco, melhorou o braço, aí ela veio pastora, sem nada para comer, ficava lá de fora. O filho dela foi visitar ela, não sei o que aconteceu lá, que ele não gostou, ele deu umas bordoadas no filho dela, deu uns tapas no filho dela. E ela, super, hiper apaixonada, ficou do lado de quem? Do cara, o filho estava errado. Olha só o que é o espírito de paixão. Aí eu dei conselho. Aí outro dia ela estava conversando comigo e ela falou, pastor, ele pega a faca, o negócio lá, ele rasga, fica cortando assim a própria barriga. Para falar, uma hora eu me mato, eu acabo com você também. O cara manifestado, gente, você tem que saber quando a pessoa é manifestada. Porque quando a pessoa está manifestada dentro de casa, você está correndo perigo. Se a pessoa faz mal para ela mesma, imagina para você, irmão. Se ela não tem amor a ela não vai amar você. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É para você amar os outros como você se ama. Amarás o seu próximo como a ti. Se a pessoa não ama ela mesma, vai amar você? Ela não tem amor. Se ela não se ama, ela não se ama, não ama Deus, ela não ama ninguém. Como é que ela vai te dar uma coisa que ela não tem? Ah, mas eu queria tanto Bernardino me amar, mas nem ele tem. Aí ela vai falar, às vezes ele me ameaça, ele se corta, diz que vai me cortar. Eu falei, irmão, presta atenção. Cuidado com esse relacionamento. Uma hora desse cara dá um surtinho lá, e ele é usuário de droga, né?
cheira para cocaína, quando ele cheira, ele fica meio doido. Entendeu? Uma hora dessa ele perde o juízo aí, faz um negócio com você, não vai dar nada para ele não. Hoje em dia não dá não. Ele some daqui, vai para um lugar, para o interior, lá para dentro, lá, e acabou. Você perdeu sua vida. Pastor, e aí? Ela aprendeu? Tá? Sofre, virou saco de pancada, passa fome. A família dela, ninguém ajuda ela por causa dele. A família dela, ninguém ajuda. E quando ela morava sozinha, as pessoas ajudavam. Agora ninguém quer ajudar. Você está entendendo? E ela passa necessidade. Passa, de vez em quando passa mal. Aí os outros que, né, pela graça de Deus, uma aqui, outra ali, que compra um remédio, e o cara não cuida dela, não cuida. Gente, preste bem atenção. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Por isso que eu estou 6 anos, eu estou sozinha. E não tenho interesse de arrumar ninguém. Eu vou arrumar uma pessoa para me dar dor de cabeça. Filho eu já tenho, gente. Tenho 3 filhos. Você está entendendo? Amor não é isso não. Eu sei lá, que nem meu pastor prega lá. Relacionamento é coisa muito séria, gente. Você arrumar uma pessoa, a pessoa tem que ser de Deus, tem que ter caráter. Tem que ter responsabilidade. Ontem eu estava conversando sobre isso, porque a gente foi no casamento ontem, não foi? O pastor estava, na hora da pregação lá, o pastor estava falando justamente sobre isso. É falta de juízo o cara querer casar. Ah, eu quero casar, quero ter uma mulher, mas o cara, a pessoa assumir uma mulher, um relacionamento, tem conta para pagar, é gasto para comprar, é compra para fazer. A mulher usa creme, usa sutiã. Você está entendendo? Aí se der filho e depois tem que sustentar o filho, não é assim não, gente. Ser sério. Então aí eu estava dando os conselhos a essa mulher está sofrendo. Mas por que ela está sofrendo? Ela não abre mão daquilo que não era para ela. Nem tudo é para nós. Você entendeu? Sim ou não? Nem tudo é para nós. Eu vi um vídeo que o cara mostrou lá na vitrine, uma vitrine de sapato. Cada sapato mais lindo que o outro. Aí mostrou lá os modelinhos de sapato. Ele falou, foi uma vitrine de sapato. Às vezes tem um sapato mais lindo que o outro. Você vai lá ver, mas nem todos é para você. Que nem todos vai caber no seu pé. Você está entendendo? Então você tem que pedir a direção de Deus para saber se você está no caminho certo, se você não está no caminho certo, você vai ficar sofrendo. Você está entendendo? Tem coisas que vêm que não é de Deus, é para fazer você sofrer. Você está sofrendo, mas se você não tiver a luz, você não vai enxergar isso. Você vai continuar naquele erro toda a vida. Sim ou não? Toda a vida. E eu já falei com essa menina, cuidado, porque eu vi um relacionamento que a mulher falou, a mãe já tinha falado, a mãe dela não aprovava aquele relacionamento. Então, esse homem não é de Deus para a sua vida. Ah, não, mas essa não sabe o que está falando, não sei o que, não sei o que. Aí ela foi, ficou com o cara, depois resolveram casaram, olha só. De vez em quando o cara dava uma bordoadinha nela lá. E a mãe nem no casamento não foi. Eu nem vou, porque eu não aprovo esse relacionamento. Aí passou. Depois a mãe morreu. E, irmão, quando a mãe morreu, aí que ele ficou à vontade mesmo para dar uma bordoada nela. Aí quando foi um dia, eles discutiram dentro do aviário que eles tinham. Ele pegou a faca, pega esse facão de aviário, da açougue, ele pegou a faca, esfaqueou a barriga dela, ele esfaqueou isso aqui dela, caiu, ficou pendurada assim. Ela foi para o hospital, ela só não morreu pela misericórdia de Deus. Ele pegou a faca, enfiou na cabeça assim e fez assim. Ele morreu na hora, se suicidou. E ela
ela viveu por pouco e até hoje ela tem aquela cicatriz enorme aqui. Aquilo é a cicatriz de um relacionamento que não era de Deus para a vida dela. Era a cicatriz, às vezes, de uma teimosia, de não aceitar o que Deus fala. Ela carrega isso até hoje. Entendeu? Mas vamos lá no livro de Mateus, para a gente ir embora, a gente tem a Santa Ceia. Lá no livro de Mateus, pessoal, ele está falando aqui, ó. Olha o que ele está dizendo. Mateus, acho que é Mateus 5. Mateus 5. Acharam aí, pessoal? Calinha, calinha, calinha. Então, vamos lá. Mateus 5, acharam aí? Gente, presta atenção no que Deus está falando direitinho. Às vezes tem pessoa que vem para a igreja, Deus está falando, a pessoa está caminhando em outro lugar, eu estou com pressa, eu tenho que ir lá no Getúlio, irmão. Buscai primeiro o reino de Deus. Se você não tiver paciência para ouvir, a fé vem por onde? Pelo ouvir. E é o que você ouve e entende que vai mudar a sua vida todinha. Vai fazer você vencer, entendeu? Então ele está falando aqui, ó. No Mateus 5, versículo 6. Acharam aí? Mateus 5, 6. Tudo bem, dona Maria? Tudo na paz? Aí, igual a dona Maria. Dona Maria fica quietinha ali ouvindo ali, ó. E aí? Tomou água? Como é que tá? Mas Jesus já te deu saúde. Então enquanto Jesus, você está ouvindo a palavra, Jesus ele entra dentro de você, ele é verbo. Então, quando Jesus entra dentro de nós, tudo que é de ruim, ele vai botar para fora. Tudo quanto é doença. Jesus entrou no templo. A vida, a cura, a salvação entrou dentro do templo. Aí já viu. O mal ele não pode ficar. Onde Jesus entra, o mal não fica. Entendeu? Então, ele está falando assim, Mateus 5, lá no versículo 6, não é isso? Preste atenção, pessoal, porque isso aqui, se você entender o que o Jesus está me usando para falar, é forte. Se você não entender, vai passar batido, você não entendeu nada. Tem que pedir a Deus, ouvir e entender. Glória a Deus. Já viu aquela piada? Jesus não é uma piada, não. Jesus é coisa séria. Mas tu já viu aquela piada que a pessoa, quando todo mundo ri dentro de você, aí você fica assim, sem graça, né? Aí você dá aquela estranha, tipo assim, não entendi. E todo mundo, já viu? Só você que não entendeu. Não viu? Aí a pessoa percebe que você não entendeu, conta de novo, fulano, é isso. Aí fica esperando para ver se tu vai rir. Porque tem isso também, às vezes você vem na igreja, a pessoa está vibrando ali, glória a Deus, que palavra, você, ué, o que ele quis dizer com isso? Só você que não está entendendo o que Deus falou. Por isso que ele disse, ouvir e entender. Glória a Deus. Aí ele está falando assim, ó. Eu marquei com aquela irmã, Ângela, de lá quinta-feira, ela falou? Quinta-feira, 7 horas. É 7 horas, né? 7. Aonde que é essa igreja? E aonde fica você lá? Quando eu fui ficar, eu acho que não, mas aí eu uso GPS, Rosto. Meu GPS é a Rosto. Ai, que
versículo 6. Glória a Deus. Aí ele está falando assim, ó. Bem-aventurado. Bem-aventurado significa o quê, pessoal? Feliz. É feliz. Bem-aventurado é feliz. Preste atenção nisso aqui. Você vai ser feliz se você fizer isso. Bem-aventurado os que têm fome e sede. Ah, pastor, eu estou com fome, não tem nada para comer. Mas não é isso não. Não é isso que ele está falando. Quem tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quando fala de justiça, vamos justificar. Não, justiça é a palavra de Deus. Jesus é justo, Jesus é a palavra. Justiça é a palavra de Deus. Então é bem-aventurado, feliz, quem tem fome e sede da palavra, quem tem fome e sede de Jesus, porque Jesus é o quê? Verbo. Se eu tenho sede da palavra, eu tenho sede de Jesus. Então você é feliz quando você tem sede de conhecer Jesus. Você tem sede dele, da presença dele, de conhecer ele. Glória a Deus. Aí ele está falando, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Aí agora, guarda isso aqui que a gente vai ligar uma coisa com a outra. Agora a gente vai lá no livro de João 6. Vamos lá. É igual o alfabeto. A gente ensinou o A, B, C, D, depois guarda aí que depois a gente vai juntar tudinho para fazer formar. Ou as vogais, né? Juntar as palavrinhas. Você já aprendeu a E, O, guarda isso aí, que depois a gente vai botar o O com I, que aí vai ficar Oi. Tem que guardar para poder ligar uma coisa na outra. Então ele está falando aqui, ó. Lá no João 6. João 6. João 6, versículo. Não, vamos pegar no João 6, 22, pessoal. Acharam aí? Sim, abre o seu coração para você entender. Ouvir e entender. Acharam? Todo mundo achou? João 6, 22. Olha o que está escrito aí, ó. Jesus é o pão da vida para os que creem, sim? No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os discípulos tinham ido sós, contudo outros barquinhos tinham chegado a Tiberiades, perto do lugar onde comeram o quê? Eles lembravam muito bem das vezes que Jesus multiplicou os pães, que ele comeu os pães. Você está entendendo? Deus fez um milagre lá, eles comeram pão à beça. Vê que ele nunca comeu tanto pão e peixe na vida dele quando a gente ter comido lá. Fartura. Eu já tinha entendido o seguinte: opa, com Jesus a gente vai ter fartura. O negócio é pão com Jesus, vai comer pão à vontade. Entendeu? O pão, né? E havendo o Senhor dado graça. Vendo, pois, a multidão que Jesus estava ali, nem os seus discípulos entraram. Nem os seus discípulos, não, pois havendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também no barco e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. O pessoal procurou Jesus, e o pessoal onde Jesus multiplicou os pães. Caraca, cadê Jesus, gente? Tem que achar Jesus de qualquer jeito. Acabou os pães, acabou os peixes. Tem que achar Jesus. Onde que ele foi parar? Ele entrou no barco e foi atrás.
busca de Jesus. E achando do outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui, a gente estava te procurando, o senhor sumiu, desapareceu, mais ou menos assim. Bom dia, João, Deus abençoe. Aí ele disse assim, Jesus respondendo, preste atenção, pessoal, Jesus respondendo, que essa palavra aqui, se você entender, é muito forte. Você tem que ouvir e entender, glória a Deus. E Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeu pão e vos saciaste. Entendeu? Então vocês não vieram me buscar por causa de mim, de quem eu sou, dos sinais que eu já fiz. Vocês vieram atrás de mim por causa dos pães. Pastor, o que significa isso? Nós não devemos buscar a Deus só pelas coisas que Ele dá a você. Você tem que buscar a Deus porque você ama Ele. Você tem que ter fome e sede de Jesus, não é só do que Ele faz na sua vida. Sabe por quê? Porque se você olhar só para as coisas daqui da terra, isso aqui um dia vai acabar, é a sua salvação. Jesus quer levar você para o céu. Não é que Jesus quer ver você sofrendo, rasgado, passando fome, não. Jesus quer cuidar de você, mas não é só isso que é importante. Não adianta Jesus te dar um apartamento de 3 andares, te dar uma BMW, te dar uma conta gorda no banco e você não conhecer Ele o suficiente para ser salvo. Depois você vai morrer, isso tudo vai ficar para Ele. Você vai para onde? Entendeu? Eles estavam preocupados só com os pães, com as coisas aqui de baixo. Eles não estavam buscando Jesus pela salvação. Eles estavam buscando Jesus, que Jesus podia multiplicar os pães. Eles estavam com fome pelas necessidades deles. Eles não estavam interessados no reino de Deus. Eles não estavam interessados nas coisas do São do Alto. Era de interesse deles. É o que eu comecei aqui falando no começo. Nós devemos ter sede da justiça, da palavra de Deus, para que a gente possa ser salvo, para que a nossa família seja salva. Eu outro dia, um tempo atrás, aí eu estava passando uma situação que na minha mente, que me importava, eu estava precisando muito de um milagre na minha vida financeira. E aí eu estava orando muito por isso. Depois eu falei, poxa, eu estou orando pelo foco errado. Deus não vai deixar faltar as coisas para mim, porque Ele prometeu. Mas se eu ficar só orando por isso, eu tenho pessoas da minha família que ainda não é salvo. Aí eu estou aqui, tá bom, Jesus, eu vou fazer o que você quer. O que você quer? Você quer prosperar nisso aqui? Tá bom, mas o Getúlio morre lá sem a salvação. Então eu não busquei as coisas do reino do céu. Eu não estou buscando a salvação minha e da minha família. Por isso que a Bíblia diz, buscai as coisas que são do alto. Se você busca Deus em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. Só que você tem que buscar Ele, a presença dEle, a salvação, a intimidade com Ele. E tudo que você precisa, Ele vai fazer. Pastora, mas tem coisa na minha vida que Deus ainda não fez. Irmão, tem coisa que a pessoa não tem interesse de buscar a Deus. Você não tem, se você tem, então acabou. Você nem na igreja não vai mais. Você está entendendo? Que às vezes o que ainda faz você ir na igreja é a necessidade. Não estou falando que todos. Mas tem algumas pessoas que ainda vai na igreja só pela necessidade que ela está precisando de algum milagre. Se ela não precisar de milagre, nem na igreja ela não ia mais. Então não é por Jesus que a pessoa está indo. É pelas necessidades dela. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que buscar a Jesus, buscar a salvação, buscar Ele. E Jesus falou para eles, vocês não estão vindo atrás de mim por causa da salvação, dos sinais, de tudo isso que eu fiz. Vocês estão vindo só por causa do pão. Mas Jesus ficou chateado com ele? Não,
Jesus ia dar pão a eles à vontade, mas Jesus estava preocupado com a salvação deles. Porque Jesus é galardoador do que eu busco. Ele quer que você prospere, que você tenha paz, que você tenha saúde. Mas só que ele se preocupa também com a sua salvação. Porque tem coisas que é só aqui da terra, terreno. Depois a pessoa morre aí. O Lázaro e o rico. O Lázaro era rico. O rico era... O rico, ele tinha dinheiro, posse, mas ele não era salvo. O Lázaro não tinha nada, mas era salvo. Você está entendendo? Então, não, entenda bem. Jesus falou, ouvir e entender. Não é que Deus quer que você passe necessidade, não é nada disso. Você é filho e filha de Deus. A prosperidade até é uma promessa de Deus na sua vida. Você não precisa se preocupar com isso. O que eu preciso me preocupar? Buscar Ele, ter fome, sede dEle, buscar as coisas que são do alto, e tudo que você precisa Ele vai acrescentar. Você está entendendo? No livro de Salmo 37 está escrito o seguinte: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Pastora, mas o que é deleitar no Senhor? Toma prazer no Senhor, nele, não é? Vou lá porque Jesus pode cuidar de mim. Não, vou lá porque eu amo Ele, quero buscar Ele, quero conhecer Ele, quero conhecer mais da palavra do Senhor, para ser uma pessoa sábia, forte, para me aprender a vencer minha luta na vida. Você está entendendo? Deleita-te também no Senhor. É você buscar Ele, a presença dEle. E Ele concederá o desejo do seu coração. Mas muitas das vezes nós somos meio egoístas. É o egoísta. A gente não quer saber das vontades de Deus. A gente quer saber da nossa. O que Deus ainda não fez? A gente já pediu. Entendeu? Mas a gente não tem a gente não está entendendo a vontade dEle. A vontade de Deus é que nós se aproximamos mais dEle. A vontade de Deus é que a gente tenha uma amizade, uma comunhão com Ele, que a gente ande com Ele. Não adianta Deus te dar um negócio aqui que você quer agora e você andar sem Deus, irmão. Daqui a pouco você cai no pecado, para você parar de Deus, o diabo vai lá, rouba aquilo de você de novo. Vamos supor assim, um pai, ou a mãe, né? Vou botar um exemplo assim da Cida. Aí, Cida vai dar uma nota de R$100 na mão da Clarinha. Vai lá, Clarinha, na padaria. Clarinha vai dando sopa com aquelas notas de R$100. Mas cada arrumar alguém no meio do caminho, vou lá ela pegar os R$100 dela. A Cida vai ficar preocupada de dar uma nota de R$100 na mão de uma criança. Se rouba um adulto, que tira a criança, sim ou não? Aí, se a Clarinha vai lá sozinha, está desprotegida, escada ali na frente, eu vou tomar essa nota dela. Mas se a Clarinha for com a Cida, aí é diferente. Cida está do lado dela, tomando conta dela. Cida, está entendendo? Ela está protegida. Então não adianta Deus dar uma bênção, você não sei sozinho, o diabo vai lá na frente e tomar de você. Agora, se Ele estiver com você, Deus, se você tiver comunhão com Ele, aí, que é de Deus, o maligno, não toca. O diabo não vai conseguir tocar em nada que é seu. Nós, às vezes, queremos bênção, queremos milagre. Deus quer comunhão. Deus quer amizade. Deus quer que você conheça Ele. Tem coisa muito mais excelente para Ele te mostrar. Espiritual. Que você não conhece, não é isso que Ele falou? Clama a mim e responder-te-ei. E vou te anunciar coisas grandes que você não conhece. Você entendeu? Sim ou não? Muitas das vezes tem muitas pessoas que vão para a igreja e não chegam nem a conhecer Deus. Não dá tempo. Ou me dá o que eu quero, tem vezes que Deus não dá, a pessoa só invocada na igreja, entendeu? Não conhece Deus. Ou então ela fica tanto, meu Deus, mas eu tenho que receber aquela bênção. Mas eu tenho tanta afobada por causa da bênção que ela não consegue parar, descansar no Senhor, para ouvir a voz de Deus.
para entender o que Deus quer com ela. É muita correria, a pessoa não tem tempo, a pessoa está sempre ocupada. Quando para orar, aí eu tenho que lavar não sei o quê, e mais não sei o que lá na igreja. E já vem um evento de não sei o quê. Quer dizer, você está ocupado, você está ali, mas sua mente está, não está em Cristo. Aí você fala qualquer coisa, meu Deus, meu Pai, daqui a pouco você ainda, eu já falei isso umas 3 vezes, né? É porque eu estava mentindo. Então você não tem tempo, você tem que ter tempo e abrir o seu coração para Deus, procurar uma intimidade, ter fome e sede da presença de Deus, das coisas de Deus. Aí ele disse aqui, ó, Jesus respondendo, ele disse, né? Na verdade, vos digo, que não me buscais pelos sinais que virdes, mas porque comeste pão e vos saciaste. Aí ele disse, ó, trabalhai não pela comida que perece. Não é só, você não tem que buscar só isso, só bens materiais, só não. Você tem que buscar, não só pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E qual é essa comida que permanece para a vida eterna? A palavra de Deus. Jesus me disse, eu sou o pão vivo que desci do céu. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Eles não estavam nem aí para ouvir o que Jesus estava falando. Eles não estavam dando muita bola para o pão vivo que descia do céu. O negócio deles era o pão, o peixe que Jesus multiplicou. Você está entendendo? Vocês estão conseguindo entender? Eles não estavam ali procurando conhecer Jesus. Às vezes a pessoa se aproxima de Jesus na igreja, mas ela não está ali naquele interesse de receber a palavra. Não, eu vou conhecer Jesus, eu vou me aproximar, pegar intimidade com Deus. Não, ela não está, muitas das vezes ela não está nem prestando atenção no que está sendo pregado. Às vezes a pessoa vai ali e sabe, não, eu vou buscar a Deus, porque também tem que resolver isso, já pedi a Deus para resolver aquilo, mas a própria palavra, que é o mais importante, que é o pão vivo que desceu do céu, que vai transformar a pessoa, que vai salvar a pessoa, que vai salvar a família, que vai fazer uma transformação nela, às vezes a pessoa não está prestando atenção nisso. Eles desprezavam o pão vivo, eles não estavam nem porque Jesus falava, o negócio dele é se Jesus ia multiplicar os pães ou não. E muitas das vezes acontece isso, a pessoa vem para a igreja, ela não está nem aí porque Jesus está falando. O que ela tem que mudar, o que ela não tem que mudar, ela quer saber da bênção dela. Entendeu? Mas cadê minha bênção? Deus não faz, já fui na igreja, mas ela não está prestando atenção, ela não está se importando de conhecer a Deus, de entender o que Deus quer, o que Deus está falando, o que ela tem que mudar. Você está entendendo? De pegar uma intimidade com Deus, ela não está nem aí, depois não vai nem ouve direito, aí depois, Senhor, já vim, agora cadê minha bênção? Mas não é assim, gente. Sim ou não? Não funciona desse jeito. Nós devemos ter sede e fome do Senhor, da palavra dele, conhecer ele de verdade. É claro que ele vai te galardoar, é claro que ele vai abençoar você, mas nós devemos querer ele. Já aconteceu isso com você? A pessoa ir lá te visitar só porque estava precisando de um dinheiro emprestado? A pessoa nunca vai te visitar. Ela só vai lá quando está precisando de alguma coisa. Acabou o gás. Acabou o gás. Cartão travou lá, não deu para fazer compra, ela lembra de você. Mas se ela tiver com gasto, comida, tudo direitinho, ela nem vai lá te procurar. Não é chato? Fala a verdade. Sim ou não? Você sabe que a pessoa não está indo por você, pela sua companhia, porque está com saudade de você, não é nada disso.
Ela está indo porque ela está precisando de você. Ela está indo por causa do gás. Hã? Não é chato, pessoal? Imagina Jesus. Está lá na igreja, só podendo na cadeira, na bênção, mas você não está nem aí com o que Jesus está falando. Ele mesmo não tem interesse nenhum. Não é chato? O que eles faziam aqui era isso. Eles buscavam Jesus só por causa disso. Eles não estavam interessados em conhecer Deus. Não estavam interessados nas coisas do Senhor. Aí ele disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou, e Ele quer te dar. Ele quer te dar a vida eterna, Ele quer te dar a salvação, Ele quer te dar, Ele quer se revelar a você. Entendeu? Só que muitas das vezes a pessoa está tão ocupada, igual esse pessoal que ele está tão ocupado com o pão do peixe, que ele está nem prestando atenção no que Jesus tinha muito mais para dar para ele, muito mais importante para dar para ele. Mas eles, oi meu amor, tudo bom? Pai do Senhor. Mas eles não conseguiam receber porque eles estavam muito ocupados com outras coisas. Às vezes Deus quer te mostrar coisas diferentes, Deus quer mudar você, Deus quer levar você para outro nível, amadurecer você na fé, mas às vezes você está tão ocupado com outras coisas, mas cadê o pão? Cadê a mulher? E você não abre o seu coração. Hã? Tu já viu um filho de Deus na Bíblia morrer de fome? Davi, ele diz assim: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência passar fome. Deus não vai deixar você morrer de fome. Ele quer que você conheça Ele, se aproxima de Jesus, você vai ganhar muito com isso. Ele queria os pães, Jesus queria dar mais do que pão, Jesus queria dar o pão, o peixe, a vida eterna, a salvação, a alegria, o Espírito Santo. Jesus tinha mais coisa para dar para ele. Eles estavam se limitando nos pães. Você está entendendo? Ele está se limitando. Nós é que fazemos isso. Aí ele está dizendo aqui, ó. E disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Agora eles se interessaram. Mas o que a gente tem que fazer então? E Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. E disseram, pois, que sinal tu fazes para que vemos e creiamos em ti? Olha só, eles não creem em Jesus não. Eles só criam, o único milagre que eles acreditavam ali era o pão e o peixe. Ele não tinha visto a multiplicação dos pães e do peixe. Ele estava vendo que milagre que Jesus fez. Irmão, ele estava vendo que milagre Jesus fez, porque o interesse deles era no pão. Eles esqueceram. Às vezes a gente tem necessidade de alguma coisa agora na nossa vida. Pastor, estou precisando disso. Não sei porque que Deus não faz. Então Deus não faz um sinal na minha vida, mas você esquece de onde Jesus te tirou. Precisa de fazer mais algum sinal? Quem você era e quem você é hoje? Da onde Jesus te tirou? Porque é um sinal maior do que ele. Aí hoje o Senhor me dá um sinal que tu és Deus. Eu estou precisando de uma cesta básica. Aí Jesus me dá, ele está amarrado. Mas irmão, da onde Jesus me tirou? Jesus me tirou lá do fundo do poço. Será que eu não estou vendo que ele é Deus? Hã? Aí ele disse assim, vamos lá. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes de comer o pão do céu. Vamos dar uma paradinha aqui? De novo ele estava falando de quê, gente? Vamos ver se está pegando junto comigo. De novo eles estão falando de quê? O negócio deles era comida. Eles não estavam interessados
interessado no que Deus está entendendo. Jesus está lá ensinando eles, que Jesus, claro que Jesus ia dar mais do que isso a eles, gente, mas Jesus queria que eles, se ele fosse salvo, tivesse maturidade, mas a mente dele estava focada só naquilo ali. Ela estava indo lá, tipo assim, a gente não aí, faz cair pão, o negócio dele estava comer, ele não estava interessado em saber o que Deus estava. Entendeu? Coisa séria. Porque olha, tinha tanto exemplo de sinal para eles dar, né? Eles já foram atrás de Jesus atrás do pão. Agora o sinal que eles deram foi o maná. Então a coisa estava séria. Aí o que ele disse? E disse-lhe Jesus, pois, na verdade, na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo, que é Ele, a palavra de Deus. Ele falou, lá eles comeram maná e morreram, sem vida, sem salvação, só comeram e pronto, morreu. Sabe aquele negócio da ciência? Nasceu, cresceu, multiplicou e morreu? Morreu. Sem vida, sem salvação. Jesus aqui não, irmão. Jesus aqui queria que eles tivessem o pão, o alimento, que eles se alimentassem, que eles tivessem suprissem as necessidades dele. Ele queria que eles fossem salvos, que eles tivessem o pão no céu para ser salvo, para ser liberto. Não é só isso que Jesus queria dar. Jesus queria dar salvação, a vida a eles. Entendeu? Só que eles não entendiam, eles estavam muito focados nas coisas só aqui de baixo. Aí o que aconteceu? Vamos lá. Ele disse assim, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aí ele não estava entendendo, agora eles entenderam. Ele estava falando, cadê o pão? Me dá esse pão, está guardado onde? Mas Jesus falou, mas eu sou o pão da vida. Porque Jesus Cristo, Ele é a palavra. A palavra de Jesus. Jesus é o pão, Ele é o alimento que alimenta a sua alma, o seu espírito. Porque nem só de pão viverá o homem. Nós somos de natureza tríplice, nós somos um espírito, moramos no corpo, possuímos uma alma. O seu corpo se alimenta, arroz, feijão, pão, nós queria aqui, peixe. Mas o seu espírito, ele também come. Ele também tem sede, ele também tem fome, mas da palavra de Deus. E Jesus estava mostrando para eles aqui que Ele é esse pão. Que eu sou o pão vivo que desci do céu. Entendeu? Que Ele que é o alimento da alma, do espírito que leva a salvação. Jesus estava ensinando a eles, não é só o pão físico, não. Para alimentar o seu físico, não. Vocês precisam do pão do céu, que vai salvar vocês, que vai libertar vocês, entendeu? Aí diz. Mas já vos disse, que também vos viste, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, contudo não credes. Tudo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Se você veio à presença de Deus, se você veio, se aproximou de Jesus, foi porque o Pai trouxe você. E Ele disse, aquele que o Pai trouxe, o que veio a mim, jamais eu lançarei fora. Jesus nunca vai lançar você fora. Jesus nunca vai jogar você fora, de jeito nenhum. Ah, mas Jesus nem me quer mais.
irmão, você errou, pede perdão a Deus. Jesus disse, se confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar e purificar de toda iniquidade. Jesus não vai jogar você fora por causa disso. Seus filhos já erraram com vocês? Já? Você jogou eles fora? Não quero, a partir de hoje você não é mais meu filho. Hã? Então Deus não vai jogar você fora. Você tem que ser fiel e confessar a Ele seus erros. Pedir força para mudar. Só que você tem que ter fome e sede do Senhor. Não é só buscar a Deus porque eu estou buscando a Deus porque eu estou com uma doença, preciso ser curado. Jesus tem cura? Tem. Mas eu estou buscando a Deus, estou passando uma situação financeira muito apertada. Jesus tem prosperidade? Tem. Mas eu estou buscando a Deus que a minha família não se converte. Jesus tem salvação para a sua família? Tem. Mas você tem que buscar Ele. Você tem que ter sede do Senhor. Você não tem que buscar Ele só por causa dele. Isso Ele já vai fazer, Ele já até fez. Na verdade, você buscando a Deus, você vai entender que tudo isso Deus já fez para você lá na cruz. A salvação da sua família, a sua saúde, a sua prosperidade, tudo isso Ele já proveu na sua vida. Você só tem que ouvir, conhecer as Escrituras, para você tomar posse disso tudo que Ele já te fez. Entendeu? Só que Deus não está interessado de fazer como Moisés lá, te dar o maná, te alimentar e depois você morrer e já é ali pro Hades. Não é isso que Deus quer. Você coma do bem e do melhor, depois morre e vai embora, acabou. Não é isso. Deus quer que você viva bem, você coma bem, você tenha saúde e no fim você seja salvo. Você e sua família. Mas para você ser salvo, você tem que se alimentar do pão do céu, da palavra de Deus, não só da terra. Sim ou não? Então ele está falando aqui, mas já vos disse que também vos me vis, contudo não me creis. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deste, que me deu, se perca, mas que ressuscite no último dia, tá vendo? Ele estava falando, a vontade de Deus é que nenhum de vocês se perca, todos vocês sejam ressuscitados no último dia. Aí ele diz, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tem o quê? A vida eterna. E eu ressuscitarei nos últimos dias. Então, pessoal, preste bem atenção. A gente tem que ter cuidado com isso. Jesus estava ali, o interesse de Jesus era salvar eles. Entendeu? Mas eles estavam preocupados só com as coisas aqui terrenas, com os milagres que Jesus podia fazer aqui. E Jesus estava preocupado com a salvação deles. Aí sabe o que eles disseram? Presta bem atenção, eles não tinham intimidade com Deus. Eles só estavam buscando a Deus no bocado do pão. Porque conhecer Deus eles não conheciam. Gente, eu vou te falar uma coisa. Tem bênçãos na nossa vida que são bênçãos grandes. Às vezes você chega até a chorar. Poxa, Deus, eu queria tanto isso. Glória a Deus, o Senhor me deu. Mas se você ganhasse todas as bênçãos do mundo e você não tivesse a sua vida eterna, nem a presença de Jesus, isso tudo seria muito vazio. Eu estava pensando lá numa pessoa que morre com 100 anos. Essa pessoa nunca sentiu a presença do Espírito Santo. Eu acho um desperdício, uma vida vazia. Ela nunca teve contato, nunca sentiu Deus. Ela pode ter tido tudo, a maior riqueza do mundo, mas a maior de todas ela não teve.
presença do Espírito Santo, a salvação, então eu não teve nada. Eu vivi, morri, fui embora, passei pela minha vida sem sentido. Você está entendendo? Por isso que a palavra de Deus diz o seguinte: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Às vezes tem pessoa, cristão, preste atenção nisso, tá? Às vezes tem cristão que está dentro da igreja e tem inveja da pessoa que está lá fora. Poxa, eu estou aqui na igreja de hoje, buscando até lá, Bernardinho está tomando uma cerveja, está fazendo churrasco, está fazendo não sei o quê. Eles estão buscando algo que eles não vão encontrar, eles estão com sede. Eles estão tentando matar a sede deles de alegria, de paz, de amor, de outras coisas mais. Você já teve com sede e não tinha água? Tomou refrigerante, tomou suco, tomou mais não sei o que, mas não matou a sede? Não é possível, tem que beber uma água mesmo. Hã? Eles estão tentando saciar a sede deles. Se eles tivessem um pouquinho do que você tem, eles não estariam lá. Então você não tem que ter inveja deles. Se eles soubessem o que você tem, eles que teriam. Caraca, ele tem uma fonte que eu não precisava de nada disso. Seria o contrário. Se eles soubessem, seria o contrário. Eles não estariam lá. Tendo aquele trabalho todo, aquela luta toda, sofrendo tanto para buscar um troço. Que eles não vão achar lá, que você sabe onde é a fonte. Você sabe, você tem isso. Você não tem necessidade de procurar cisterna, de procurar uma biquinha do lado de fora, que você tem a fonte em você. Por isso que essas pessoas, às vezes, conversam com você, elas têm sede de palavra, sabia? Tem pessoas que começam a conversar com a gente, pessoas do mundo, a gente começa a falar de Jesus, a pessoa não quer mais sair dali, não. Você tem que ter paciência, que a pessoa quer. Não, mas me fala mais, porque eles não têm, tadinho. As gotinhas que vai caindo e eu ficando maravilhado. Você não está entendendo? Então você não tem que ter inveja de ninguém. Eles que se soubessem teriam. Uma vez eu bebia, né? Cheirava. E rapaz, era um Natal. Eu estava doidona, cheiradona, irmão. Já tinha bebido pra caramba, já tinha cheirado quase a noite toda. E tinha uma igreja do lado da minha casa. Eu saí no portão doidona, os fogos estourando, meia-noite. Eu doidona, cheiradona, saí no portão. Quando eu saí no portão, nessa igreja estava tendo culto de Natal. Nunca mais eu esqueço disso. Saiu os irmãos por lá de fora, mas o que destacou todo foi um irmãozinho que saiu. Caraca, tu tem que ver a alegria do irmão. Os fogos estourando, eles, glória! Glória a Deus! E o pessoal tudo lá de fora, eu doidona, né? Pra eles, caraca, esse pessoal é doido. Na minha mente, caraca, que pessoal maluco. Esse pessoal maluco. Eu não conseguia ficar trancado numa igreja, dia de Natal, sem tomar um Billy Night, sem forró, sem pagode, sem nada. Pessoa doida, esse pessoal é fanático, né? Como é que esse pessoal consegue ficar ali, sentada ali, tremendo Natal? Entendeu? Na minha mente eles eram bobos, eles não sabiam que estavam perdendo. Aí passou os anos. Aí daqui a pouco quem é que estava lá na igreja, sentado no Natal? Eu. E o pessoal lá fora, tomando Big Night. Aí quando eu saí pra fora que eu olhei, eu falei, caraca, os pessoal tudo bebendo no bar. Se eles soubessem o que tem aqui dentro, eles não estavam nessa. Gente, naquela época lá eu era ignorante. Eles estavam ali com a fonte que eu estava procurando, estava jorrando lá dentro daquela igreja. E eu procurando lá de volta. Entendeu? O que eu estava ali bebendo, cheirando para poder ter um pouquinho de alegria, o cara estava esbanjando lá. Glória a Deus, não precisa de nada disso. Falei, caraca, a fonte jorrando ali, ó. E eu tomando as migalhas do lado de fora. Você está entendendo? É isso, pessoal. Não é diferente. Hoje em dia, tem o Natal, o Novo, às vezes eu
passa, a pessoa está doidando para catadinha dessa pessoa. Está procurando aquilo que, às vezes, está na cara dela. Está convidado para ir na igreja e tal, mas a pessoa não vai. Sede. Aí vai lá, busca alegria, aquela coisa toda, cheira, fuma, pô, prostitui, sei lá o que ele faz mais, aquilo ali, depois aquilo ali acabou, volta a tristeza, pior ainda, porque você não matou ela, sua sede. É como se fosse uma anestesia, você já sentiu que estava com dor, tomou uma anestesia. Uhul! Quando está anestesiado, tá bom, daqui a pouco começou de novo aquela dor, acabou o efeito da anestesia. Começou a doer, às vezes dói até pior do que estava. Voltou a dor pior, porque você não acabou com a dor, você não resolveu o problema, você anestesiou ela. Aí a pessoa vai lá, busca aquela alegria momentânea, daqui a pouco aquilo acaba, volta aquela tristeza. Na solidão, o pessoal vai tudo embora, você fica ali duro. Entendeu? De ressaca, arrependido, dormir com o que você pagou. Meu Deus, não era para ter falado isso, não era para ter feito isso. Triste pelas coisas que você fez que desagradou a Deus, e vai embora. Aí você vai ficar naquela solidão, naquela tristeza, daqui a pouco você não aguentar mais, você vai lá tomar mais uma anestesiazinha, e assim você vai vivendo de anestesia. Entendeu? Acaba a dor. Vai lá, toma anestesiazinha. Aí para a dor e a pessoa vai vivendo. É assim que vivem as pessoas do mundo. Os prazeres momentâneos são anestesia. Mas o problema continua ali. Porque a verdadeira sede que eles têm só se mata com a água da vida. Enquanto eles não acharem isso, eles vão viver de anestesia. Você entendeu? Tem um estadinho que vai sendo anestesiado até o fim, morre assim, nunca conheceu Jesus, nunca conheceu a verdadeira felicidade, nunca conheceu o verdadeiro caminho, morre de anestesia e não é curado. Entendeu? Então ele está falando, vamos embora? Aqui, ele disse, quem viver em mim, eu ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Gente, vamos orar então em nome de Jesus. Vocês que trouxeram aí dízimo, oferta, vocês podem estar entregando aqui na frente. E a gente vai servir a Santa Ceia. Pastora, quem pode tomar a Santa Ceia? A palavra de Deus não diz quem pode tomar. Ele falou, examina-se o homem a si mesmo. Pastora, mas eu estou em pecado, então nem vou tomar. Não, você tem que se consertar com Deus, irmão, tomar a Santa Ceia. Porque isso é a comunhão sua com Deus. Jesus disse o seguinte, se você comer a carne do filho do homem, né, e beber o sangue dele, ele te ressuscitará no último dia, que é a vontade dele, porque a vontade de Deus é essa. Entendeu? Tem gente que não tem juízo aí, fica faltando Santa Ceia, já é batizado, isso é um perigo. A pessoa morre, como é que Jesus vai ressuscitar no último dia se a pessoa só não faltando Santa Ceia? A pessoa sabe, conhece a verdade, mas não obedece. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos pegar a sua Santa Ceia. Quem saiu a Santa Ceia? E glória a Deus, gente, pega a sua Santa Ceia, vamos orar a Deus, agradecer a Deus por essa palavra. Tomara que você não saia daqui e fica só nisso, começa a buscar, a ter sede da palavra de Deus, e tem que ser da palavra, aí você vai lá, TikTok, toque, irmão, isso aí está cheio de revelação, Deus mandou te dizer, você vai lá na Bíblia, não tem nada disso lá, entendeu? Gente, fiquem com a palavra de Deus, glória, se Deus mandou dizer, está aqui, porque aqui é a palavra dele, se não está aqui, então não foi ele que mandou dizer, você tem que ficar
esperto com essas coisas. Glória a Deus. Amém? Amém. Pega a sua Santa Ceia. Glória a Deus. Nós vamos orar em nome de Jesus. Enquanto isso, vou cantar aqui o louvor para que a gente venha entrar na presença de Deus. Glória a Deus. Amém. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos anjos a ti cantarei louvores, na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Eu te amarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te amarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos anjos a ti cantarei louvores, na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Oh Pai, em nome de Jesus, oh Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por essa palavra, esse conselho tão especial que o Senhor nos deu nessa manhã, os Seus ensinamentos que é vida, e o Senhor tem um enorme desejo que cada um conhecemos ao Senhor, que cada um, Pai, possamos ser participantes da Tua vida eterna, não só nós, mas também a nossa família. Pai, nós precisamos conhecer mais de Ti, que nessa manhã o Senhor possa colocar no coração de cada um de nós essa sede de Ti, sede pela Sua palavra, sede pela Sua presença, sede de Te conhecer, de conhecer a Sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Oh Pai, em nome de Jesus nós pedimos, nós agradecemos o Senhor, Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas e outras que nós cremos que o Senhor ainda vai fazer. Mas, Senhor, nós precisamos, a principal de todas, que seja o Senhor na nossa vida, o Teu Espírito Santo, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família, Pai. E que o Senhor nos ajude a buscar sempre em primeiro lugar as coisas do reino do Senhor. Nós sabemos que as outras coisas com certeza serão acrescentadas, Pai. E em nome de Jesus nós pedimos o Seu perdão agora por cada pecado que nós cometemos diante de Ti, diante do Teu Espírito Santo, pecados que cometemos por palavras, por atitude, por omissão,
por pensamentos, consciente e inconscientemente. Pecado, Pai, que nós sabíamos que estavam fazendo, é aqueles que nós não temos consciência. E esses que nós não enxergamos, que o Senhor possa abrir o entendimento do nosso coração, nossos olhos espirituais, para que a gente possa enxergar, Pai. Em nome de Jesus. E Deus, eu estou abençoando cada um, pedindo, Senhor, que o Senhor venha perdoar todos aqueles que pecaram contra nós. Também nós estamos perdoando em nome de Jesus e abençoando, Pai. E agora, eu, em nome de Jesus, nós erguemos aqui o pão, que é o seu corpo, que foi dilacerado lá naquela cruz, para a cura do nosso corpo, para nos sarar, para nos curar nosso corpo. Porque o Senhor lá na cruz, o Senhor fez uma obra perfeita. O Senhor fez para libertar, purificar de todo pecado, para a salvação do nosso espírito e também para a cura do nosso corpo. Então, em nome de Jesus, eu autorizo que como o corpo de Cristo, em nome de Jesus. E agora, Pai, nós erguemos o cálice, que é o cálice da nova aliança. É o teu sangue que foi derramado naquela cruz, até a última gota. Oh Deus, para a libertação, a purificação do nosso pecado. Oh Deus, o sangue que nos tornou filho de Deus, foi o preço que foi pago pelos nossos pecados, para que hoje pudéssemos ser livres, ser libertos, ser salvos. Em nome de Jesus, eu autorizo que tome do sangue de Cristo. Oh Pai, como nós somos gratos a Ti, Jesus, pela Sua salvação. O Senhor tem derramado a Sua vida naquela cruz, por amor de nós, ainda pecadores, falhos, muitos, Pai, rebeldes, muitos que crucificaram o Senhor naquela cruz, com ódio, com raiva, e mesmo assim, o Senhor se entregou para salvar aquelas pessoas por amor. Nós agradecemos o Senhor por esse grande plano de salvação. O Senhor podia ter deixado a gente morrer no nosso pecado, pronto, ou acabar com esse mundo, fazer outro montão de gente diferente. Não, não. O Senhor não desistiu de nós. Mesmo sendo falhos, pecadores, o Senhor não desistiu. E nós agradecemos o Senhor por isso. Se nós estamos aqui, Pai, te amamos, é porque o Senhor nos amou primeiro. Glorificamos o Senhor nessa manhã e agradecemos pelo seu amor. Pai, muito obrigada por esse momento de comunhão, aonde eu estou abençoando todos esses, pedindo que o Senhor cumpra com o teu manto sagrado e leve em paz. O Senhor também receba aí os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse que me honrarei. Cubra com o teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja. E graças a Deus. Amém, pessoal. Glória a Deus. Amém. Então, gente, só um minutinho. O último sábado agora do mês, a gente está para fazer um culto jovem, um culto de criança infantil, que hoje é o dia das crianças, que Deus abençoe todas as criancinhas do mundo, né? Todas. Deus põe a mão aí, guarda todos os pequeninos, que deu um feliz dia das crianças para todos. Mas como hoje é Santa Ceia, a gente não podemos fazer hoje, então nós deixamos no último sábado do mês. E aí a Natasha, não sei se ela já botou, vai botar lá. Quem puder colaborar para a gente estar fazendo um bolinho, um refrigerante,
Quem puder colaborar com saquinho de doce ou brinquedo, de acordo com o que Deus toca no seu coração. A gente não vai, pastor, mas eu não tenho condições, estou com condições de comprar. Não, o que você comprar já ajuda. Glória a Deus. Nós sozinhos, às vezes, não podemos fazer nada, mas unidos nós somos fortes. Glória a Deus, se cada um ajudar um pouquinho, a gente consegue fazer um negocinho legalzinho com as crianças. Amém? Glória a Deus. É dia 30, né? Não, dia 25, né? O último sábado do mês é 25? O último sábado do mês. E aí você aproveita e traz as criancinhas também. Chama aquela vizinhazinha sua. Pede lá o papai ou a mamãe. Deixa aí comigo lá no culto das crianças. Aí você vem aqui trazer as crianças. Glória a Deus. Pode vir cá falar. É melhor. Aí você vai falar aí, ninguém vai ouvir aqui. Só... Paz do Senhor, gente. Então, sobre o Dia das Crianças, né? Eu vou estar colocando uma listinha lá na agenda. Aí, gente, pelo amor de Deus, anota lá na agenda, tá? Às vezes você tem intenção de ajudar, às vezes não tem certeza de como, mas aí pelo menos avisa pra gente ter uma base mais ou menos de quem vai poder estar ajudando, pra gente ver, né? Como é que a gente vai estar fazendo aí. E eu queria pedir, né, a ajuda dos irmãos como voluntário, gente, para a Rosinete sempre está disponível para fazer o bolo, graças a Deus, Senhor abençoe a sua vida. Mas, às vezes, né, a gente vai fazer um cachorro quente e tal. Aí, quem puder ser voluntário para ajudar, para não ficar tudo da comida, tudo só para a irmã Rose fazer, né, para a gente poder dividir, para não ficar muito pesado para um nem para outro. E também voluntários no dia aqui do Dia das Crianças, porque é criança, né, gente? Criança é agitadinha, né? Criança não gosta de ficar muito paradinha. Então, assim, eu vou estar responsável para trazer a palavra, eu, o Ministério Águia, né? Vamos estar aqui trazendo a palavra, vamos estar aqui trazendo algumas brincadeiras e tal. Então, assim, voluntários para poder estar dando assistência, para poder estar ajudando com as crianças. E o irmão João ali, ele ofertou, né, o pula-pula. Então, a gente vai precisar de uma pessoa para organizar a questão do pula-pula, gente. Senão vai dar uma confusão, né? Então, a gente pretende, assim, liberar o pula-pula depois da palavra. Porque se já chegarem aqui no pula-pula, na hora da palavra, ninguém vai querer parar para ouvir a palavra, né? A criançada vai querer continuar, vai ficar muito elétrica. Então, alguém para poder estar ali organizando a questão do pula-pula. Na minha visão, eu acho que seria melhor um homem para poder ficar ali, porque impõe mais respeito sobre as crianças, né? Ó, 5 minutos cada um, organiza aí. Então tem mais aquela coisa, né? Mulher às vezes fala, aí a criança agarra na perna, aí fica complicado. Então o homem assim, chega ali, ó, 5 minutos, vai abrir tal hora, é assim que vai funcionar, para poder a gente fazer tudo organizadinho, até mesmo para nenhuma criança se machucar, né? Porque é uma responsabilidade. Então, eu peço com carinho aos irmãos que pensem aí quem pode ser voluntário no dia, e aí vocês falem comigo para a gente poder estar se organizando para poder fazer tudo direitinho, tá bom? Então a igreja está convidada não só para estar aqui, mas também para ajudar como voluntário a servir também no dia, porque às vezes é só um ou dois que está ali servindo, um serve e outras crianças assim, vai tia, eu quero. E aí, né, quanto mais pessoas para poder ajudar, ó, criançada, todo mundo sentado, espera ali e tal, para a gente poder fazer uma coisa bem legal, não ficar muito em cima de uma pessoa só, né? Senão fica muito puxado, tá bom, igreja? Eu peço vocês aí com muito carinho, muita gentileza para estar ajudando, chegando junto nesse dia. E a gente vai estar colocando lá a lista, né, de doce, né? Que a gente chegou a falar. E a lista dos ingredientes do bolo. Ingredientes do bolo, gente, tem que ser pelo menos aí uma semaninha antes, né? Porque tem tempo de preparar e tal. Então a gente vai estar aqui uma semana antes, você já dando os ingredientes para a gente poder estar fazendo tudo. E é tudo para a glória de Deus. Eu creio que o Senhor já proveu e vai dar tudo certo no nome de Jesus. Amém? É isso aí. Amém. Glória a Deus. Então, isso aí que ela está falando é o seguinte, pessoal, deixa eu explicar melhor. Quando a gente tem a intenção de ajudar, às vezes, mas aí fica um pouquinho mais para cima da hora. Mas mesmo assim, sempre faz um esforço de avisar na agenda.
Porque para a pessoa que está organizando saber, porque às vezes a gente não sabe o que tem. Entendeu? Aí, eu comprei, mas guardei aqui, levo só um dia, um doce, por exemplo. Mas avisa antes o que tem, que é para a pessoa saber quantos doces tem ali. Entendeu? Senão a pessoa não vai saber como organizar, tem que arrumar o saquinho direitinho. E isso também funciona também no café da manhã. Café da manhã da comunhão, a gente sempre pede ao pessoal que pode para trazer um bolo, trazer um pão doce. Pastora, aquela pessoa que não pode, você vai ser bem-vindo, mas Jesus sabe como você pode ou não pode. Às vezes você também pode, mas não vai, não vou levar não, porque o Bernardinho já vai levar. E não, vai isso não, irmão. Não seja egoísta com as coisas de Deus. Glória a Deus, vai lá, passa na padaria, compra um pãozinho, compra um negocinho, leva lá, é para os seus irmãos. Glória a Deus. Quando você não tem, tudo bem, Deus sabe, entende seu coração. Jamais você tem que deixar de vir na Santa Ceia por causa disso, de jeito nenhum. Já acabou de falar aqui, né? O pão do céu é mais importante do que o da terra. Não vai deixar de vir por causa disso. Mas se você pode, traz. Agora, o que você faz? Sempre avisa na agenda. Olha, o Bernardinho lá inteirou, a gente vai comprar um bolo, vai comprar um pão doce. Sempre avisa ali. Se você não avisar, vai outra pessoa comprar pão doce também. Aí vem 3 pão doce, nada de pão de sal. Entendeu? Se você avisar, já vai vir um pão doce, vai vir um bolo de chocolate. Então, se eu estou pensando em comprar um bolo de chocolate, eu já não vou comprar um bolo de chocolate, vou comprar um pão doce, vou comprar um bolo de outro sabor. Então, por isso que é importante avisar. Glória a Deus, marcar lá. Inclusive, Natasha, é até bom fazer o seguinte, é até bom quando chegar perto do Dia das Crianças, até bom abrir um pouquinho a agenda. Por que abrir um pouquinho a agenda? Às vezes eu já estou vendo várias pessoas, até lá no Pastor Mota, tadinho, outro dia eu tive que ajudar a irmã a marcar aquelas bolinhas, que não é todo mundo que sabe marcar aquelas. Mas tem gente que não sabe. Entendeu? Tem gente que não sabe apertar aquela bolinha. Então é melhor abrir a agenda. Quem não souber apertar a bolinha, vai ali, vou levar X. Entendeu? E avisa, glória a Deus. Lá no Pastor Mota ele abriu. Eu vi um montão de gente lá que não soube apertar a bolinha e botou lá embaixo, vou levar isso. É claro que é muito fácil apertar aquela bolinha, gente. Né? Muito óbvio. Você vai lá que bateu em cima da bolinha, Lá tem gente que está se enrolando com essa bolinha, glória a Deus. Pastor, não consegui avisar na agenda de jeito nenhum. Gente, manda um zap para mim. Pastora, eu vou levar isso e isso. Pronto, acabou, entendeu? E a gente vai organizar melhor isso aí, amém? Avisa, eu vou levar um pacote de paçoca. Aí você não avisa, deixa para levar no dia. Só que aí um montão de gente vai comprar só paçoca. Se a gente sabe que você vai comprar paçoca, não, peraí, paçoca já tem, agora a gente vai comprar outra coisa. Sim ou não? Aí dá para ficar um docinho de casa, ok? Senão todo mundo leva paçoca hoje. Só as paçocadas só na igreja.